Mulheres com espadas. Capítulo 8. Palavras como espadas. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 3, 4. O sabre confiado a nós não é erguido com nossas mãos, ele é erguido com nossas palavras. Declaramos a palavra de Deus como uma arma que é ouvida muito antes de ser vista. A última vez que o mundo viu a espada, a palavra de Deus, em sua forma mais poderosa, foi quando Jesus caminhou nesta terra. Ele anseia que cresçamos coletivamente e alcancemos essa estatura. Assim como nosso Salvador e Senhor, temos o poder de desembainhar nossa espada escolhendo as palavras que iremos dizer. Falamos como embaixadores da fé, da esperança e do seu amor para que as pessoas na terra saibam que foram reconciliadas ao Senhor, de tudo por meio da morte do seu Filho. Somos ministras da esperança, cujas palavras são temperadas com sal e luz e são estranhas em um mundo temperado com a escuridão. Palavras são invisíveis, mas se forem mal utilizadas, podem se provar mortais. Palavras são armas potentes para todas as causas, boas ou más. Manly P. Hall. Temos o poder de falar palavras que podem abrir ou fechar corações. Agora é hora de falar palavras celestiais com a intenção de libertar outras pessoas com as nossas palavras e ações. Nossa língua ancestral une tudo o que já foi dividido, porque ela é a palavra de Deus. Pense nisso. Deus nos deu sua língua, e não precisamos aprender a gramática ou ortografia no céu para utilizá-la. Ele cingiu as palavras com força e cuidadosamente estruturou cada sentença para que cada sílaba fosse entrelaçada com poder e pontuada pela promessa. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Observe que o versículo não diz que algumas escrituras são inspiradas e úteis, mas toda a escritura ensina, corrige, prepara e equipa. Se escolhermos declarar e praticar apenas uma parte das escrituras, acabaremos mal equipadas e despreparadas para o que nos espera no futuro. As escrituras se tornam nosso espelho. A palavra de Deus tem o poder de nos mudar para refletirmos o que é verdadeiro e afastar o que é falso. Observar a palavra nos faz mudar não apenas a maneira como falamos, mas as motivações de nossas palavras. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. João 3, 31. A língua tem o poder de elevar ou diminuir, abençoar ou amaldiçoar, curar ou ferir. Podemos falar de acordo com os costumes desta terra ou seguir o padrão do céu. A Bíblia, na versão A Mensagem, parafraseia João 3,31 desta maneira. Aquele que vem de cima é muito superior aos outros mensageiros de Deus. Quem nasceu na terra é terreno e fala uma língua da terra, enquanto ele apresenta a evidência do que viu e ouviu nos céus. Somos os nascidos na terra, renascidos para o céu. Se eu descobrisse que iria viver o restante dos meus dias neste planeta na Itália, eu faria sentido aprender italiano. Bem, iremos viver a eternidade no céu, então faz sentido aprender a língua do céu. É hora de falarmos a língua do nosso renascimento, da terra do nosso Pai. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Salmos 45:1. Deus deseja demonstrar seu poder em você e através de você. Ele nunca planejou que vivêssemos nossas vidas limitadas à língua, portanto, à esfera do poder humano. A oração nos convida a experimentar uma intervenção divina que nos faz ter uma nova visão que ultrapassa os limites da nossa linguagem humana. Nossa nova posição nos dá uma nova perspectiva. Nós erguemos a espada quando levantamos sua palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. As palavras de Deus não possuem falhas e são vibrantes. Elas são comparadas às espadas que iluminam a escuridão. Ele confiou aos seus filhos uma língua poderosa, santa e antiga. Essas palavras vivas devem ser usadas honrosamente. Quando suas santas palavras são mal utilizadas ou esbravejadas com um tom condenatório, o reflexo é distorcido e a luz do céu é engolida pela escuridão. Eu amaria falar uma língua estrangeira. Seria tão maravilhoso dominar de forma prática palavras que abririam as portas de outro país para mim. Como muitos norte-americanos, fiz 2 anos obrigatórios de língua estrangeira na escola, mas não havia com quem conversar. Meu domínio limitado do francês rapidamente se perdeu.
Se eu tivesse tido a opção de estudar italiano, minha história seria agora diferente. Apesar do meu pai ter nascido nos Estados Unidos, sua primeira língua não era o inglês. Meus avós nasceram na Cilícia, portanto, falava italiano. Naquele tempo, os italianos eram vistos como imigrantes pobres e ignorantes. Sua língua os conectava às comunidades italianas, mas os isolava dos norte-americanos que falavam inglês. Meu pai rapidamente descobriu que seu sotaque fazia com que ele fosse diferente dos outros na escola. E é difícil perder um sotaque quando se fala uma língua em casa e outra diferente, todos os dias na escola. Vovó ficou viúva quando papai tinha apenas 10 anos. Como o filho mais velho, ele trabalhou duro para ensinar inglês à mãe para que ela pudesse sustentar a família. Como meu pai costumava contar, ele fugiu ainda jovem, mudou seu nome de Venerando para Joseph, serviu as Forças Armadas e jogou futebol na Universidade Indiana. Após a faculdade, ele trabalhou como uma companhia aérea, casou-se com a minha mãe, que era comissária de bordo, e se esforçou muito para se distanciar daquela criação pobre. Muito tempo se passou até papai se tornar um homem de negócios de sucesso. Eu cresci sendo chamado de Whoop, sem papéis, mas na verdade eu não fazia ideia do que meus parentes de Indiana diziam. Tudo que eu sabia era que quando nos reunimos com a família do meu pai, na casa da vovó, os irmãos falavam uns com os outros em tom alto e expressivo, com uma linguagem musical que nunca escutei em minha casa. Infelizmente, apenas algumas frases e canções me foram ensinadas. Eu gostaria de ter aprendido mais. Mesmo hoje, quando viajo para a Itália, me pego lembrando o ritmo da fala da minha avó. É como se a língua materna do meu pai estivesse chamando a filha. Você deseja falar uma língua estrangeira? Por favor, não pense que estou me referindo ao trabalho entediante de aprender a gramática da língua. Eu me refiro a ter um entendimento verdadeiro e inato tão profundo a ponto de poder falar o idioma com fluência. Talvez você já seja fluente em uma língua estrangeira. Se esse for o caso, então não preciso dizer a você como essa habilidade abre portas e faz conexões imediatas entre pessoas que pertencem a mundos diferentes. A combinação emocionante de língua e propósitos compartilhados conecta os habitantes de diferentes países de maneira poderosa. Quando traduzimos nossos livros para várias línguas estrangeiras, ficamos maravilhados com a maneira como essas mensagens encontram seu caminho até as mãos de outros. O que antes era isolado se sente incluído, e os que recebem sentem que sua necessidade foi dignificada pelo dom intencional de outros. Eles não apenas recebem a palavra de Deus da língua deles, mas a recebem através de experiências humanas que são compartilhadas para que a palavra seja aplicada à sua vida diária. Quando escrevi o livro Nurture, Cuidado, defini o cuidado como uma língua afetiva comum às mulheres. Assim como a língua, o cuidado se expressa tanto de maneiras verbais como não verbais. Esse é um exemplo da língua materna que temos em comum, tão certo quanto a língua nativa expressa a nossa nacionalidade. Com este livro, espero revelar mais outra camada tão importante quanto as duas anteriores. Quero aprofundar-me um pouco mais a falar sobre uma língua ainda mais poderosa do que nossa língua nativa ou a língua materna falada pelo nosso coração. Essa estrutura da língua tem o poder de avançar para além da conexão com as pessoas. Suas palavras são entremeadas com o poder real de tornar o invisível visível e criar algo a partir do nada. Quando nosso pai falou, a criação teve início. De um vazio escuro de caos sem forma, ordem e luz irromperam. Para sermos filhas tementes que fazem coisas impressionantes a fim de honrar nosso maravilhoso Deus, precisamos das suas palavras e do seu nome. Assim como acontece com nosso Pai, nossos pensamentos são liberados quando falamos. Deus nos criou com o entendimento íntimo do que é receber, carregar e, na plenitude do tempo, dar à luz vidas. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Normalmente, ouvimos esse versículo ser usado como uma admoestação para guardarmos nosso coração ou avaliar o que está sendo armazenado nele ouvindo o que sai da nossa boca. Mas dessa vez, quero olhar para este versículo através de lentes diferentes. Tendo como motivação a abundância que havia em seu coração, Deus falou e o universo das galáxias veio a existir. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:20. Você é muito mais instigante e complexa do que oceanos, montanhas e leões. Você, amada, reflete um atributo do nosso Deus invisível. Quando essa linguagem é sussurrada, grandes distâncias são instantaneamente atravessadas.
e as esferas da terra e do céu são unificadas. E cabe a nós falar, porque se trata da linguagem do nosso Pai. Além de ser uma coleção de palavras de Deus escritas que formam espadas, as Santas Escrituras são a língua viva e cheia de fôlego do nosso verdadeiro lar. E como tal, cada frase é repleta de imagens e instruções, tanto para a nossa atual jornada na Terra, quanto para aquele alto e santo lugar. Sua palavra substitui tudo o que conhecemos sobre língua, porque elas foram o início de tudo o que vemos agora. A língua do nosso Pai pode ser falada com perfeição por todos, independentemente da língua nativa e do sotaque da pessoa. Estes textos poderosos e antigos estão disponíveis a todas as tribos e dialetos. A dinâmica de línguas estrangeiras nasceu quando Deus dispersou um povo desobediente que falava a mesma língua. A seguir está o relato da Torre de Babel. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra e cessaram de edificar cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Gênesis 11, 5, 9. É interessante observar que esse projeto de construção, que parecia impossível, poderia ter sido possível por causa de dois fatores: um povo unido e uma mesma língua. O esforço deles seria bem sucedido, mesmo não sendo de autoria de Deus. Os planos deles eram motivados pela clara desobediência à instrução de Deus em Gênesis 1. A confusão das línguas não apenas interrompeu o progresso deles, como também dispersou um povo unido pelos quatro cantos da terra. A história da existência humana começou com uma única língua e creio que terminará com uma única língua, a maravilhosa língua de Deus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar de sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui resistem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Atos 2, 16, 11. Multidões se reúnem quando o céu encontra voz na terra, quando temos verdadeiramente algo a dizer. Deus encontra um caminho para interpretar nossas palavras e levá-las a todos que precisam ouvi-las. Quando nos rendemos e falamos as suas palavras pelo poder do seu Espírito, coisas surpreendentes podem acontecer. Eu anseio muito por essa expressão unificada da maravilha de Deus. Você não acha interessante o fato de Deus escolher pessoas de uma região de pessoas analfabetas, Galileia, para declarar as suas gloriosas maravilhas aos religiosos letrados que se reuniram em Jerusalém, vindos de várias partes? Ninguém foi deixado para trás. Mais importante ainda do que compartilhar uma língua terrena comum, que tem a mesma sonoridade, é o poder coletivo de dizer a mesma coisa. No dia de Pentecostes, as declarações do céu invadiram a terra e todas as pessoas souberam disso. Nosso Deus Altíssimo é triunfante. Seu glorioso amor e maravilhosa misericórdia não conhecem limites. O dom da salvação vem apenas através da fé nele, e todos os que o buscam encontram graça e esperança. A questão aqui não é se você acredita em falar em línguas. Existem questões maiores para serem respondidas. Escolheremos usar nossas palavras de maneira que nos tornemos menos importantes e Deus seja glorificado? Iremos expressar nossas falhas como nossas palavras ou iremos falar de suas obras perfeitas? Seremos uma única voz, permitindo que seu Espírito nos preencha? Nunca vi o compromisso de se trabalhar unido a menos que todos os participantes estejam alinhados a uma causa maior. Estarmos alinhados e unidos com os propósitos e língua do nosso Pai dará início mais uma vez ao plano de Deus e unirá um povo ao redor do seu propósito. Com tantos pedaços da espada, seu corpo e sua palavra separados e retirados do nosso campo de visão, sabemos apenas qual a nossa parte, em parte. Para entender a função de uma parte, é melhor ter uma ideia de uma imagem como um todo.
Peças faltando significa naturalmente que há partes que conhecemos e outras partes cujas lacunas são preenchidas pelo Espírito e pela palavra de Deus. Nós profetizamos e falamos palavras de fé para dar forma ao que ainda veremos da outra parte. Ele é nosso tudo, somos parte de um todo. Por muito tempo, a palavra tem sido interpretada em vez de proclamada. Criamos o hábito de passá-la pelo filtro das experiências humanas, das preferências sociais, dos preconceitos atuais, além do conselho limitado da mente humana, em vez de simplesmente declarar o que foi tão poderosa e eternamente falado e registrado. Interpretamos o Evangelho em vez de expressá-lo. A tentação tem sido a de interpretar a palavra de acordo com a pequena parte que usamos ou possuímos em vez de proclamar a palavra na forma misteriosa da sua plenitude. É preciso fé para declarar uma linguagem que não entendemos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:3. Deus formou o mundo que vemos através de palavras que não podemos ver. Quando agimos como nosso Pai e ecoamos suas palavras, a espada encontra sua essência. Quando simplesmente declaramos o que já era poderosa e eternamente forjada no céu, a terra reconhece as palavras. A terra criada reconhece as palavras e se alinha à vontade do seu Criador. Muito se perde na interpretação quando passamos as palavras do céu pelo filtro da terra, em vez de moldar a terra às palavras do céu. A forma como vemos as coisas é mais bem descrita pelos antigos do que pelas pessoas do nosso dia. Honestamente, sempre achei que os amigos de Jó pareciam estar certíssimos até Deus aparecer. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó 42:3. Outras versões da Bíblia utilizam as palavras obscurece, enturva, põe em dúvida, para esclarecer o significado da palavra encobre. Quando tentamos explicar ou tirar dúvidas acerca daquilo que não entendemos, nós obscurecemos e tornamos sombria a luz do conselho de Deus. Questionamos a sua grandeza quando torcemos o sentido da sua palavra celestial. Se eu peço para um dos meus filhos dizer para um de seus irmãos, mamãe quer que você desça imediatamente, eu espero que ele repita exatamente o que eu disse. Mas a comunicação se torna turva quando ele esconde algo que eu disse ou acrescenta alguma coisa que não falei. Por exemplo, mamãe quer que você desça imediatamente para colocar a mesa. Talvez porque ele quisesse que seu irmão colocasse a mesa. Se eu tivesse chamado para passear com o cachorro ou simplesmente porque queria passar algum tempo com ele, haveria certa confusão. Ou se a mensagem dita fosse mamãe quer que você desça. Sem uma especificação de tempo, meu filho poderia dizer, tudo bem. Mas sem saber que deveria ser naquele momento, ele poderia atrasar sua missão. Esses são exemplos mínimos que podem tomar outra proporção em uma escala maior. Deus é o único que conhece tudo. Ele sabe que não conhecemos tudo. Por isso, ele nos deu sua sabedoria e seu ensinamento acerca de tudo o que é importante. Mas assim como meus filhos, frequentemente pensamos que o motivo ou o momento por trás de suas palavras não são importantes. O que isso tem a ver com a responsabilidade de Paulo para com seu filho espiritual Timóteo? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4:2-4. Em vez de pegar palavras leves, pregue palavras de luz. Sei que houve um período no passado no qual a espada da palavra de Deus era pregada sem luz, como se estivesse atrelada ao legalismo. Incluir em nossa mensagem nossos desejos e nossa motivação irá sempre distorcer o brilho da palavra de Deus. Quando as pessoas estão sendo feridas pelo que deveria curar, elas se esquivam de sua influência. Para não assustarem as pessoas, muitos ministros e líderes se retraem e, na tentativa de serem sensíveis aos visitantes, eles acrescentam uma língua derivada, quase uma gíria da palavra de Deus. Creio que métodos sensíveis ao visitante são ótimos, mas erramos quando permitimos que nossa metodologia comprometa a mensagem de Deus. De maneira geral, as palavras curtas são as melhores, e as palavras antigas as melhores de todas. Winston Churchill. Winston Churchill
foi um comunicador brilhante cujas palavras alcançaram muito além de sua esfera e época, e ainda falam a nós hoje. Gosto de pensar que essa citação explica como palavras curtas e concisas falam com clareza, e as palavras antigas resistem melhor aos efeitos do tempo. Como as palavras humanas são datadas, elas eventualmente se tornam antiquadas na presença do Eterno, que é atemporal. No tempo de Jesus, os judeus usavam duas línguas. O hebraico era reservado para o templo e para o estudo das Sagradas Escrituras. O aramaico era a língua usada diariamente nas casas e nos mercados. Jesus trouxe as palavras sagradas escondidas e o poder de Deus para as pessoas nas ruas, nas casas e nos mercados. Mas ele não permitiu que o sagrado fosse tratado como comum, mesmo que ele tenha tratado as pessoas comuns como sagradas. Em nossa tentativa de ser tudo para todos, estamos permitindo que nossas palavras se tornem comuns ou profanas, rebaixando o peso eterno do que é santo? Permita-me utilizar a mim mesma como exemplo. Por muitos anos tenho dito aos que me assistem ministrar para deixar para trás os trapos do passado, porque com Deus seu passado não é o seu futuro. Essa é uma expressão que Deus me deu em 1994, durante o período de oração. Normalmente, essa é uma expressão que as pessoas guardam. Mesmo sendo verdadeira, ela tem data de validade. Ela tem poder transformador quando é declarada junto com a passagem bíblica na qual se baseia. Seu passado não é o seu futuro, é uma versão resumida de Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que eu disse é verdade, mas carrega menos poder do que a verdade. Derivados e jargões da verdade carecem do poder original. Não podemos mais dar vida a palavras que estão vazias de poder, imaginando que os textos sagrados não são mais necessários em nossas apresentações. Iremos sempre falhar quando buscarmos ser bíblicos sem usar os textos bíblicos. Clichês são fáceis de lembrar porque são clichês. Neste tempo, no qual há tantas mídias sociais interconectadas, se uma expressão é marcante o suficiente, ela pode viajar o globo em questões de minutos. Mas o que deixa em seu rastro? O Facebook e o Twitter têm o poder de transformar? Certamente espero que sim, porque milhões de pessoas estão gastando muito tempo com essas ferramentas. Oro para que isso não esteja criando uma geração de sábios tolos, que sabem tudo, mas não fazem nada. Por que imaginamos que o convite Selá, acalme-se e fique maravilhado, foi inserido com tanta frequência ao longo dos salmos? As pausas dão tempo para que as palavras sagradas alcancem quaisquer esferas de pensamento sombrio com o brilho de sua atemporalidade. Sem a voz do Espírito Santo, não há convicção do pecado e principalmente nenhum conselho verdadeiramente sábio. Eu me pergunto que tipo de palavras temos liberado para vivermos a realidade em que estamos hoje. William Booth, o fundador do Exército da Salvação, foi entrevistado e perguntaram a ele quais eram suas preocupações quanto à igreja do próximo século. Aqui está o que ele respondeu. Em resposta à sua pergunta, considero que os principais perigos que confrontarão o próximo século serão a religião sem o Espírito Santo, o cristianismo sem Cristo, o perdão sem arrependimento, a salvação sem regeneração, a política sem Deus e o céu sem inferno. Quando li esse aviso profético, meu coração ficou partido como se fosse apunhalado com a ponta de uma espada. Não senti dor pelos erros cometidos por outros, mas pelos meus próprios erros. Agora não é hora para nos dividirmos e apontarmos dedos. A condição do corpo de Cristo é muito desesperadora. Se o que declaramos no passar das últimas décadas criou a realidade atual, vamos intencionalmente construir um novo modelo alicerçado na rocha sólida da palavra de Deus. Alguém há cuja tagarelice é como pontos de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Provérbios 12, 18. Vamos declarar a sabedoria de Deus e assistir a cura começar. Advertências. Muitas coisas na vida vêm com o rótulo de advertência, e as palavras definitivamente vêm com avisos múltiplos. Cuidado, morte e vida estão no poder das suas palavras. Cuidado, seja tardio ao falar. Cuidado, pensamentos e palavras criam uma realidade. Vigie seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, elas se tornam ações. Vigie suas ações, elas se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, eles se tornam seu caráter. E vigie o seu caráter, ele se torna o seu destino. Autor desconhecido.
Por ser tão poderosa, essa citação pode fazer com que nos posicionemos e vivamos constantemente vigiando nossos pensamentos, palavras, ações e hábitos. Essa progressão é verdadeira, mas não precisamos viver nos policiando e editando constantemente os nossos pensamentos. Em vez disso, Deus nos convida a trocar os nossos pensamentos e caminhos pelos dele, o que inclusive é muito mais fácil do que resolvermos as coisas por nós mesmos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Isaías 55, 8, 11. À medida que lemos a sua palavra, ela renova nossa mente. À medida que nossa mente é renovada, nossos pensamentos mudam. Essa mudança na maneira como pensamos produz mudança naquilo que dizemos acerca de nós mesmos, do nosso mundo e das outras pessoas. Essa mudança em nossa língua produz mudança em nossas ações e nos conecta com os propósitos do céu na terra. Nossas palavras começam a ecoar a vontade do nosso Pai no céu e a videira começa a florescer. A palavra viva de Deus é a origem de toda a verdade poderosa e transformadora acima de tudo. A verdade não é uma teoria a ser debatida. É a palavra feita carne, Jesus. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João 14,6. Existe uma grande diferença entre dizer a verdade e ser a verdade. Precisamos seguir o exemplo de Jesus e viver a verdade. Ele é a verdade sem data de validade, porque ele vive para sempre. A primeira opção a encoraja momentaneamente. A segunda a transforma com sua luz e força. A expressão que cunhei, seu passado não é o seu futuro, pode ser comparada com uma porta parcialmente aberta, mas a palavra de Deus é um portão escancarado. A verdade de Deus tem o poder de separá-la e cobri-la de luz. Como é maravilhoso saber que nosso Pai não apenas não nos deu uma língua, mas nos deu Jesus, o exemplo de como viver o que falamos. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho faz também. João 5,19. Sua palavra não é apenas viva, ela é a sua vontade. Como posso afirmar isto? Porque Jesus mostrou a vontade do Pai, e ele é a palavra de Deus expressa em carne humana. Por isso, ao entrar no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 5, 7. Então surge a pergunta: o que está escrito a nosso respeito no rolo do livro? Conforme Atos 2, as filhas de Deus serão parte dessas façanhas produzidas pelo céu. Profetizaremos junto com seus filhos, enquanto experimentamos o derramar do Espírito de Deus. Iremos servi-lo com o céu estendido sobre nós, cheio de maravilhas, enquanto caminhamos sobre uma terra cheia dos seus sinais. Em nossos dias, todos os que clamarem o nome de Deus serão salvos. Veja o versículo 17 a 21. Esse retrato maravilhoso mostra sua generosa vontade para nós. Você deseja fazer a vontade de Deus e ver tudo o que foi escrito a seu respeito se tornar algo pelo qual você pode esperar? Creio que sim. Vamos aproveitar este momento e selá-lo com uma oração. Pai Celestial, eis a tua filha. Eu vim para fazer a tua vontade. Que tudo o que foi escrito sobre mim seja realizado em minha vida à medida que tomo posse da tua palavra, declarando-a e expressando-a através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.